para você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Paulino. Nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre, com muitas novidades para você, muita informação, e hoje nós vamos conversar sobre vivências e desafios, a luta pela inclusão e conscientização do autismo aqui no Entrevistas DPE. Nesse episódio de hoje nós recebemos Cristiane Pereira, membro da UPA Roraima, para falar sobre o trabalho da organização em Roraima. A UPA Roraima é uma associação sem fins lucrativos que visa apoiar pessoas autistas e suas famílias. Hoje eu estou aqui com ela vai nos esclarecer, nos falar sobre a UPA, nos falar aí sobre várias coisas que envolvem esse assunto de hoje, que também é muito do meu interesse. E seja muito bem-vinda, Cristiane, ao Entrevistas DPE. Obrigada, Adriana. É um prazer imenso estar aqui, né? E falar da associação, né? Que tem sido tão importante na vida de muitas pessoas, né? E muitas famílias. Isso é o que mais nos move, né? Porque somos todos voluntários, né? Ninguém tem salário de nós, somos voluntários. Então, todo o trabalho que nós dedicamos, né? É um trabalho que a gente quer de mudanças, né? Da sociedade, da nossa família, na nossa casa, de forma geral. E agora, no dia 2 de abril, é dia da conscientização, dia da gente mostrar para as pessoas o que é, de fato, o autismo e falarmos um pouco também da empatia, né? Que a gente tanto quer, tanto pede, tanto mostra às pessoas o que é ser uma família atípica, o que é ter um autista dentro de casa, os desafios, as dificuldades que a gente, como mãe atípica, eu também sou mãe atípica, as dificuldades que a gente passa no nosso dia a dia. Cristiane, você também é mãe atípica, né? Por estar à frente dessa batalha, dessa luta aí com outras mães, também quero fazer parte. Ah, claro, está convidada. E todos vocês que estão ouvindo também. Preciso. Fala pra gente, para esse nosso começo de conversa, o que você gostaria de dizer para as mães e os pais que acabaram de receber o diagnóstico do seu filho, da sua filha, com autismo? Então, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, que afeta, né, a comunicação, a linguagem, e é preciso, né, que nós que a gente conheça o que é o autismo, que ele não é uma doença, ele não está na moda, como muitos dizem, né? Ele é um transtorno e cada autista tem as suas individualidades, tem as suas especificidades. Por isso que a ONU, em 2007, ela fez esse dia, né? Ela criou esse dia, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né? Que é um dia onde nós recebemos mais informações, né? Mais conhecimento, sabemos das necessidades do autista, os direitos também, né? Então, para você, mãe, que acabou de receber o diagnóstico, seja bem-vinda ao nosso mundo, né? Ao nosso mundo não é um mundo azul, porque eu, por exemplo, sou mãe de uma criança autista, né, Luara, de 10 anos, que é autista, tem o transtorno do espectro autista, né? Mas também tem outras comorbidades, como o TDAH, o TOD, a deficiência intelectual, né? Então, assim, a gente precisa conhecer os nossos filhos, as necessidades dele e procurar ajuda, né? Quem pode nos ajudar? O diagnóstico, ele é clínico, né? Não tem um exame que vai dizer se seu filho é autista ou não, né? Exatamente. Então, você tem que procurar uma equipe multidisciplinar, né? Então, você faz uma avaliação neuropsicológica, que é muito importante, é fundamental, porque ali, através de testes e avaliações, ela vai dizer, né? Quais são, né, as especificidades do seu filho, ou quais os transtornos, né? Se tem algum outro combinado, por exemplo, né? Geralmente é muito comum o TEA com TDAH, né? Isso vem associado, né? Isso vem associado. Também... Hiperativismo. Isso.
E aí é importante que você, então, conheça o seu filho, né? Veja a evolução dele ao passo e, ao mesmo tempo, procure ajuda, né? E onde e quando procurar ajuda, né? Aqui nós temos a associação, que é a Associação União de Pais e Pessoas Autistas, que é hoje que nós estamos falando aqui. É uma associação que foi criada lá em 2007 e que até hoje vem fazendo um trabalho, né? Trabalho de conscientização. Nós não fazemos atendimentos terapêuticos, né? Até porque nós não temos ainda, né? Mas é o nosso sonho, temos uma sede, então a gente precisa, né, também de muito apoio, porque nós não temos um partido, né? Nós somos um político, né? Nós somos a partidária e a gente precisa desse apoio, né? E lá nós acolhemos as famílias e direcionamos, né? Então, no município de Boa Vista, nós temos vários locais que têm atendimentos gratuitos, né? Como, por exemplo, o Centrinho, tem o centro agora que foi criado há 2 anos atrás, né? O Centro de Atendimento ao Autismo. Nós temos o que é o CETEA, né? Nós temos também o TEAMAR, que também é da Assembleia Legislativa, que também faz esse trabalho, né, de atendimento gratuito. Nós temos a ecoterapia, né, que também, para alguns autistas, se tiver no laudo, né, que é muito importante para você também, mãe, procurar saber o que seu filho necessita dessa equipe multidisciplinar. Exatamente. Né? Porque, por exemplo, a minha filha precisou. Eu não conhecia a ecoterapia e ela precisou, né, através do médico fisiatra, ele indicou, né, ela fazer a fisioterapia. A ecoterapia, desculpa, que é com cavalos, para quem não conhece, né? E o mais interessante, né, que aqui nós temos com cavalo, mas lá no Rio Grande do Sul, no sul do país, tem também com cachorros. Eu achei muito interessante. Olha que bacana. São terapias inovadoras, diferentes e que faz muita diferença. Sim. Eu digo, Adriana, que faz muita diferença porque logo que a minha filha entrou na ecoterapia, eu chego a me arrepiar e me emocionar, porque quando ela fez uma sessão. A minha filha tinha muito medo de cachorro. Ela gostava, ela se aproximava, mas ela tinha medo de estar próximo ali, né? Então, ela sempre ficava à distância. No primeiro atendimento que a Luara teve, que a minha filha teve, você acredita que ela já começou a beijar até os cachorros de rua? Nossa! Então, assim, tem vários relatos, que né? Transformação. Transformação total. Então, tem vários relatos de pais. Na diretoria mesmo, nós temos uma mãe, né, que tem um relato muito lindo, que é a Rodri, que é sobre a ecoterapia, através que o filho dela voltou a falar. Gente, olha só, então, assim, que emocionante. esse trabalho, né, da equipe multidisciplinar, ela é muito vasta, então você tem que procurar os atendimentos, né? Além da ecoterapia, que faz parte do Centro Integrado da Pessoa com Deficiência, que fica ali na São Sebastião, que também faz atendimentos à pessoa autista, né? Não só de pessoa autista, mas pessoa com deficiência de forma geral. Como o autismo, ele não é uma deficiência, mas ele é, pela lei, considerado, né? Ele tem os mesmos direitos, então, lá eles atendem, né, a pessoa, o autista, um transtorno do espectro autista. Então, você precisa procurar atendimentos. Além, né, do serviço público, nós temos também os serviços clínicos, né? As clínicas, então, tem várias clínicas hoje, graças a Deus, né, que venham mais, porque eu acho que quanto mais, né, e uma coisa importante, né, porque nós estamos falando aqui que tem atendimentos, mas geralmente esses atendimentos, eles são atendimentos mais para crianças menores, até ali os 12 anos. Para crianças maiores, já é uma dificuldade. Eu venho, assim, sofrendo por ansiedade, muito né? Grande, muito grande. Porque minha filha tem hoje 10 anos, né? Ela vai fazer 12, ela vai fazer 11, esse mês agora de abril, dia 23. E a preocupação e depois? Né? Então, temos pouquíssimas clínicas que atendem adolescentes e adultos, mas temos, né?
E esperamos que cheguem mais, Com certeza. A demanda é muito grande. Muito. Não é que surgiu mais autista. A questão é que os estudos aumentaram em relação ao autismo e cada vez mais estão sendo mais pessoas diagnosticadas. Às vezes aquele autismo muito leve e a família, pelo fato às vezes de ter alguém na família ou estar próximo de alguém, se identifica com alguma daqueles quesitos e vão lá investigar. E acaba, olha, minha sobrinha foi diagnosticada há uma semana. Olha. Porque uma seletividade já com ela está com o quê? 13 anos. Sim. Seletividade alimentar enorme. Né? Até então tinha sido diagnosticada com TDAH e hiperativismo. Aí veio a seletividade alimentar muito grande e aí foi de novo, passou por uma outra investigação e constatou que é autista. E a gente sabe, quanto mais você detectar cedo, né, precocemente, que a criança é autista, melhor ainda para o desenvolvimento dela, para estar levando nesses atendimentos que a gente tem aqui de porta de entrada, o atendimento ali na estimulação precoce, né, de 0 a 4 anos. Isso, e que é muito importante. Sejam muitos primeiros passos ali, passando pelo aquele grupo de profissionais, né, de multiprofissionais, ali onde tem o TO, psicólogo, pedagoga e aquele pessoal... Fono e fisioterapeuta também, né? Dependendo assim da demanda de cada criança. Isso. E aí a gente sabe que as filas por espera são imensas. Aquelas crianças que conseguiram esse tipo de atendimento, para quem depende do Serviço Único de Saúde, essas crianças que conseguiram aquele atendimento, a gente sabe que elas não podem faltar. Se forem 3 faltas consecutivas sem justificativa, ela perde a vaga. Para aquele pai que tem condições financeiras de estar pagando uma terapia, um atendimento, ótimo. E a gente sabe também que a ecoterapia, ela faz milagres. Também a fila é imensa. Mas não desista nunca. Se você teve um filho, uma filha diagnosticado com autismo, o mais rápido é ir para o atendimento, é ir para as terapias, para essa criança se desenvolver. A gente sabe a diferença de um atendimento, faz muita diferença. Eu acho que é importante, Adriana, quando a gente descobre, né, o nosso filho, a gente já sabe, porque o médico hoje, até o laudo médico hoje, ele é diferenciado, né? Da época quando eu descobri, né? Sim. Hoje o médico ele já determina ali, olha, ele vai precisar desses e desses profissionais. Se ele não determinar, você pode questionar, assim, né? Isso. Inclusive tem que colocar a carga horária, né? Que é importante também. Inclusive, assim, para você que tem plano de saúde, né? No plano de saúde eles pedem, né, questão de carga horária. Então, assim, por que nós estamos falando da importância, né, de você entrar pelo menos na fila? Exatamente. Né? Porque em algum dado momento você vai ser chamado. E é importante você estar sempre também ali, de vigia, olha, já quando né, pergunta. Ser persistente. Persistente mesmo. Porque é uma necessidade, é urgência. Então, é preciso. Nós sofremos o processo do luto. Sim. É importante viver esse momento, mas o mais importante ainda é ver o desenvolvimento do seu filho. Com toda então, certeza. Quando eu descobri... Conta pra gente como é que foi que você descobriu que a sua filha era autista. Pronto. Faz aí um resumo, conta pra gente, que depois eu vou fazer um resuminho breve do meu, mas eu quero saber a tua história, você é a nossa convidada. Então. Como é que foi que você, assim, deu aquele primeiro estalo? Não foi eu. Não foi você? Não foi eu. Conta essa história, mulher. Então, eu vou contar. A Luara, logo quando ela tinha 1 ano e 2 meses, ela teve uma primeira convulsão. Essa primeira convulsão foi febril, né? Então, o médico, o neurologista, ele falou, olha, eu preciso que você investigue isso. Mas não deu nem tempo. 1 mês depois, ela já, de novo, ela convulsionou. Só que dessa vez foi sem febre. Né? E aí nós fazemos os exames, os testes, deu a malformação cerebral, deu a hidrocefalia na época, né? Só que aí o médico orientou assim, a gente, o neurologista, né? Ele orientou logo já a fazer as terapias. Então, nós conhecemos uma pessoa que trabalhava lá no centro de atendimento, que antigamente era o Rede Cidadania e tal. E aí ela falou, olha, faz a sua inscrição da sua filha lá, né? Se ela já tiver algum documento, né? E aí você começa a ser atendida. Então, ela começou a ser atendida na estimulação precoce,
né? Só que naquela época a gente não via falar o que é autismo, não sabia muita coisa. Não tinha tanta gente ainda conseguia vaga. Até então eu estava lá por causa da hidrocefalia, que tinha sido o diagnóstico primeiro dela, né? Até que um dia, meu marido chegou em casa e falou assim, nossa filha é autista. Eu falei, o quê, menino? Tá ficando doido, né? A gente já chega com a negação, Sim. né? Aí eu falei, não, você tá ficando doido. Ele disse, não, nossa filha é autista. Ela não olha nos olhos, né? Ela não tem muita interação social. Ela sempre... eu nunca tinha observado isso, mas ele já... Toda vez que a gente gosta muito de reunir os amigos, quem nos conhece sabe. E aí, a nossa casa, a gente sempre recebia amigos e sempre ela ficava de lado. Ela brincava com colher de pau. A minha tinha uma amiga sempre que ela... com coisas diferentes. Tampa de panela. Tampa de panela. Aí até que uma amiga minha até falava assim, eu não vou dar mais presente pra Luara, não. Eu vou dar uma colher de pau. Aí eu comecei a ficar com aquilo na cabeça. E aí outras características ele foi falando. Eu sei isso tudo porque eu acabei de assistir uma palestra. Olha e só. Nessa palestra a psicóloga falou essas características que bate direitinho com o da Luara. E aí eu fui na investigação, aí fui atrás. Sofri o luto, né? E ao mesmo tempo estava ali, atrás de diagnóstico. Passei por vários, Adriana, por vários profissionais. Psicólogo, psiquiatra, neurologia, diziam que ela não era. Até que a gente fez uma avaliação neuropsicológica e nessa avaliação deu o TGD na época, Transtorno Global do Desenvolvimento, que era a classificação na época, né? E aí uma médica falou assim, olha, dentro do TGD tem o autismo, né? E pode ter outras comorbidades. E aí começamos a investigar, né? Mas esse processo demorou, tanto é que foi só aos 5 anos, porque a gente ainda não tinha o laudo, e eu precisava do laudo para começar as intervenções específicas, né, para o TEA. E aí o plano de saúde começou a exigir que eu tivesse o laudo, que eu tenho plano de saúde, graças a Deus, né? Eu falo isso porque hoje a minha filha ela tem um plano, até a doutora Karina ela falava isso, que é o plano ouro, né? Que ela tem todos os atendimentos, graças a Deus, né? Graças a Deus. Foi diante de muita luta, né? Por quantos profissionais você passou? Muitos. Muitos profissionais, né? Eu não sei nem te contar, assim, porque foram muitos. Como eu estou te falando, nesse processo dos 3 anos até os 5 anos, foram investigações, assim, né? O que mais, assim, o que determinou foi um médico, um psiquiatra, que eu fui e falei, olha, doutor, eu estou investigando, a minha filha está em investigação, eu quero saber se ela é autista. Aí ele falou assim, olha, são 3 características principais. Aí começou a citar, né? Que é não olhar nos olhos, né? A questão da comunicação, da fala, que ela não falava, né? Não gostar de estar junto com as pessoas. E aí ele falou assim, olha, ela brinca diferente. E o tempo todo ele conversando com a gente, né? Ele falou assim, ela é autista. E aí o que eu tive, assim, ela é autista, né? E aí eu fui procurar os atendimentos para ela. Mas nesse período aí, nós passamos por vários médicos, como eu falei, né? Passamos por psicólogos, porque na época tinham dito que era psicólogo, né? Ou psiquiatra. Então, passei por alguns psiquiatras, né? Mas naquela época também não tinha muito... Tinha até conhecimento, né? Mas não procuravam tanto quanto hoje, né? Hoje você vai até em qualquer médico, um clínico, ele já sabe as características, ele já sabe, né? Orientar ali a família, já dá pelo menos aquele laudo ali dizendo, né? Para ir lá investigar, né? Então, foi esse o nosso processo, né? Aí descobri que a minha filha não tinha hidrocefalia, que ela tinha uma má formação cerebral inespecífica. E aí o autismo, ele veio no sentido da gente procurar melhores terapias para ela, né? Nesse processo, muitos têm a luta pelo SUS, né? Pelo Sistema Único. Eu tive a luta pelo plano de saúde, porque eles me fizeram em todos os médicos, e nos médicos tinham que dizer se aquele médico atendia ou não autista, né? Se atendia a minha filha ou não. Já chegou de médico de falar que não atendia a minha filha.
que não podia atender minha filha. Nossa. E aí eu chegar e falei assim, ó, mas eu quero que você escreva isso. Porque eu aprendi uma coisa, aprendam, mãe de autistas. Nos passos, sempre esse feedback. Aprendam, mas trocada. sempre trazer, sempre pedir um documento. Onde você vá, não só de boca. Seja na escola, seja em qualquer local, né? Peça documento. Por quê? O plano de saúde vai te pedir, se você for de plano de saúde. Aquilo vai te respaldar, né? Vai te respaldar. Então, se você for, por exemplo, para a escola, se acontecer algum fato, né? Que acontece às vezes, né? Por exemplo, essa questão mesmo, você estava falando da seletividade alimentar, né? Tinha muitas mães dentro da nossa comunidade, né? Que a gente tem um grupo da comunidade autista, que eu não sei se você está dentro desse grupo lá. Ainda não estou, mas eu tem quero mais de fazer parte. 900 pessoas... Né? Quase está chegando a 1.000, né? Que não representa o total de autistas aqui no estado, né? Que são mais de 3.000, né? Esses dados não são oficiais, tá, gente? É um trabalho que eu tenho, que eu sou professora e pesquisadora, né? Então a gente sabe lá pelo CIPTEA, né? Que é a carteira de identificação. Então, quando você tem um laudo, você faz a carteirinha lá na São Sebastião, né? E esse número está em torno de 3.000 e pouco. Agora já deve estar aumentando, já deve estar quase próximo lá dos 4.000, né? E então, assim, é essa busca constante, né? Então, teve mães relatando que o filho tinha seletividade alimentar, que ele só comia algo específico. Tem criança, por exemplo, que só come mingau. Aí tem quem não conhece, né? Fala assim, isso é preguiça, é menino que foi mimado, criado com vó, né? Tem muitas... Tá botando banca, tá com birra. Sim. É criança que a mãe e o pai não dão limite. Quando a pessoa não conhece o que é uma criança com autismo, fica falando esse tipo de coisa que não agrada a gente que tem né? A gente sabe das nossas dificuldades que a gente passa. E por saber que as crianças, cada um tem um grau diferente, uma dificuldade diferente uma da outra, nem sempre são iguais. Porque o CID ele vem mudando constantemente, né? Na época que eu diagnostiquei, o meu foi diagnosticado também, disseram assim, ele é leve e moderado. Não vi muito leve e moderado, não, mas enfim, aí depois já veio o nível suporte 1, 2 e 3, aí depois já mudou, já não é mais isso, já não tem grau nenhum, mas a gente sabe que tem as diferenças sim. Tem o autismo severo, tem o autismo leve, e cada um com as suas peculiaridades, né? Cada um com as suas particularidades. A gente como mãe, você como profissional que trabalha na área, lida, né, com crianças atípicas e típicas. Você conhece exatamente, e tem uma dentro de casa, né? E tem muito mascaramento, né? Também, sim. Das características, né? Você estava falando aí, por exemplo, de muitos agora, leve, né? Muitos agora que estão descobrindo agora. Por exemplo, que o estudo, né, do CDC é que a cada 36 crianças, uma é autista. Esse número até anos atrás era 100 e pouco, exato, né? E aumentou. Isso tem aumentando, como você falou. Hoje nós temos mais informação, né? Exato. Mais conhecimento, mais capacitações. Todos os médicos, profissionais, né? Da área da saúde, da educação estão se capacitando, né? Então, assim, o MESC em mulher, ele é maior, né? Por isso que falava que era o mundo azul, né? Porque tem mais meninos do que meninas, porque as meninas até mascaram mais, né? E hoje tem muitos descobrindo através de seus filhos. Tem muitos pais que estão descobrindo, sendo diagnosticados já depois de adulto. Depois de adulto, né? Eu conheço muitos amigos, né? Muitos colegas também de trabalho que estão descobrindo depois que teve um filho. Aí eu descobri que o filho era autista e aí ele foi investigar, porque algumas características ele via no seu filho, exato, né? E aí foi que começou a investigar e descobriu, né? Geralmente os estudos mostram também que vem o gene, né, do pai, mas pode ser também uma combinação de genes, né? Então tem toda a questão hereditária, que até uma porcentagem bem maior, né? 87%, se eu não me engano, aproximadamente,
tem questões hereditárias, mas 20% são condições ambientais. Então, pode ser um problema na gestação. Inclusive, hoje até me perguntaram, né? Ah, você teve algum problema na gestação? Eu falei, não, minha gestação foi assim, dita normal, né? Eu tive todo o acompanhamento, até porque, como eu falei, eu tenho um plano de saúde, graças a Deus, né? Então, nunca ninguém nem me falou nada, né? Mas são coisas bem relativas, né? Porque, assim, quando eu estava grávida do meu, não sabia que ele era autista na barriga. Uhum. Eu vivia mais no hospital do que em casa. Vivia muito internada. Sim. E eu tinha aquele acompanhamento até bem ali, porque eu sempre fui ansiosa. Eu sempre fui muito cuidadosa, muito medrosa em relação às questões de saúde. Então, sempre fui muito cuidadosa. Até demais da conta. Sim. Até causar ansiedade. Nossa. E aí, quando ele nasceu, já pequenininho, não sustentava o pescoço. Até aí não desconfiei nada. Quando foi a época de falar, um aninho, por volta de um aninho e meio, nossa, já era para estar falando. Aí vem várias opiniões de pessoas que te conhecem, dizem, não, fulano veio falar com 4 anos, não sei o que. Eu disse, não, cada caso é um caso, eu vou investigar isso aqui. O que acontecia? Na época eu trabalhava em escola. E pela primeira vez, eu nunca tinha ouvido falar em autismo. E aí foi assim uma onda que começaram a falar no autismo, né? Começou a chegar para a gente as informações. Eu vi um professor trabalhando na sala de aula todas as características de um autista. Nossa, quando eu li aquilo na parede da sala dele, ele explicando para os colegas de sala o que até porque tinha um autista na sala, né? E não verbal. Então, ele trabalhava, eu achava muito interessante a forma com que aquele professor trabalhava, os alunos, para que eles conhecessem a realidade de uma criança com autismo, para conhecer, aceitar e respeitar, que é isso a nossa luta diária, né? Como mãe, como profissional. E aí, quando eu olhei para aquilo ali, eu disse, nossa, meu filho está fazendo isso. Ele faz isso, isso, isso e isso. Naquela lista, que tinha uma lista enorme. Hoje até tem mais coisas. Tem, hoje são mais de 200 Sim, já. Né? E naquela lista do professor tinha o quê? Umas 20 coisas. E umas 10 delas eu associei, né? Então, eu digo, nossa, aí eu cheguei em casa, falei pro pai dele, eu disse, nosso filho é autista. Ele, tu é doida? A reação que foi o contrário, né? Foi ao contrário. Eu falei, não. E aí, se ele for, você vai deixar de amar? Vai ser nosso filho do mesmo jeito. Aí é que a gente tem que lutar por ele. Isso. Mas só que aí, na época, nós tínhamos plano de saúde. Sim. E aí foi a época da investigação, o que facilitou para a gente, na questão dos atendimentos, na questão de todos os profissionais que nos atenderam, desde o psicólogo ao neuro, ao psiquiatra, né? Que foi o último que a gente buscou. Até a questão de chamar, não atender. Fulano chamou pelo nome, não atendeu, né? E aí a gente fez um exame de audiometria também, né? Isso. Com a fonoaudióloga. E aí, super normal, não tinha nada. E aí foi de um profissional para outro, até me encaminharam lá para estimulação precoce. Sim. E de lá, maravilhoso, né? E de lá foi, não, vai para o neuro, do neuro vamos para o psiquiatra. E aí a gente foi para o psiquiatra. E uma meia hora a gente relatando, em uma meia hora só. Ele tinha uns brinquedos lá do lado, em uma meia hora a gente relatando. Ele é assim, ele é desse jeito, ele faz dessa maneira, ele age dessa forma. E ele é autista. Eu já estava esperando, mas veio o choque. Sim. Quando a gente saiu do consultório, eu e o pai dele e ele, que a gente entrou no carro, nós começamos a chorar feito 2 crianças. Por quê? Que você está esperando uma criança normal, né? E, de repente, teu filho tem autismo. Uma criança idealizada, né? Isso. E a primeira coisa que vem na cabeça da gente, o que é que eu não vou passar com ele? O que é que eu não vou enfrentar com ele? Porque eu vou tomar tudo para mim. E foi justamente o que aconteceu por longos anos, né? Foi uma batalha grande. A gente pagou escola particular para... aqui vai ser melhor. Né? Não foi. Não foi. Tinha grupos de mães, inclusive teve uma mãe que chegou para mim e disse... Teu filho não atrapalha a aula?
e tinham grupos de mães se reunindo para vir falar comigo para pedir que eu tirasse o meu filho da escola. Meu Deus. E nessa época a gente não tinha muito apoio, Sim. né? Não tinha grupos, não tinha a UPA ainda, não tinha outro lá que eu esqueci o nome, não tinha muitas coisas que hoje já tem de apoio para as famílias. Então eu não sabia a quem recorrer. Eu digo, vai eu e Deus. E eu, feito uma leoa, defendendo. Peguei esse grupo de mães e disse umas verdades, né? E falei, se coloca no meu lugar. E se fosse o filho de vocês e eu tivesse agindo dessa forma, com preconceito, né? Querendo discriminar, querendo não, discriminando. Sim. Né? Só que eu falei com muita raiva. E depois eu pedi perdão de Deus, que não é bom a gente ter esse sentimento no coração, né? Mas, enfim, uma mãe, ela vira uma leoa, ainda mais quando ela tem um filho com necessidades especiais, que você dobra ali a tua atenção, o teu cuidado e a proteção. Acontece com você, né? Sim. E todas as mães. Sim. Logo que a minha filha foi para a escola, aí eu queria colocar numa escola mais próxima, né? Também na época a gente pagava, você me lembrou um fato, né? Pagava escolinha, né? Aquelas escolinhas básicas, né? Ali do fundamental. E aí eu entrei numa escola e aí falei, né? Que minha filha era autista. Na época, acho que ela já tinha um laudo já, que ela era autista. Aí eles disseram assim pra mim, a escola não tem vaga para ela. Aí na mesma hora, eu assim, não tem vaga? Mas aí eles se atrapalharam lá, porque alguém falou assim, surgiu uma vaga para criança como a dela, falou assim. Aí eu falei assim, se eles não querem minha filha aqui ela não vai ficar. Aí liguei para uma amiga, né, do trabalho, que já estava mais à frente dessa área da educação especial, né? E ela falou, esse é absurdo. Que escola é essa? Vamos denunciar, porque tem que ser denunciado, gente. E Nenhuma escola pode negar a vaga para o seu filho porque ele é autista, né? Ou porque ele é uma pessoa com deficiência. Desde 1996, né, de acordo com Salamanca, né, da Convenção, ela já diz que todo estudante ele tem que estar num ensino regular, na sala regular, né? Então, desde lá, isso o quê? 1996, aí veio a LDB, 1990. Então, olha, quanto gente ainda precisa evoluir. Hoje ainda tem, né, escolas que não querem aceitar. Infelizmente mas tem. Vão ter que aceitar. Infelizmente porque está na lei, né, a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, o autismo está incluído, né? Tem a lei, né, da política, né, para o transtorno do espectro autista, que é de 2012. Então, nós estamos todos respaldados, né? Então, não pode negar. Então, a gente precisa ser essa leoa. Mas a gente precisa estar bem também, mães, né? Claro, se cuidar, para cuidar dos nossos. Inclusive, a gente tem um projeto, né, dentro do Instituto, porque eu sou professora do Instituto Federal de Roraima, e a gente tem um projeto chamado Grupo de Ajuda Mútua Cuidando de Quem Cuida, né? Nossa, que é justamente voltado para aquelas famílias, né? Porque a gente cuida, às vezes, muito do outro, né? Do filho, né? Esquece da gente. Esquece. E acaba adoecendo. Isso. E aí eu nunca esqueço de uma psicóloga que falou para mim, né? E sempre a gente ouve isso, né? É igual o avião. O que é que eles falam primeiro? Primeiro coloca a máscara em você. Exato. Depois, já ouvi isso também. Depois você coloca lá no seu filho, porque você precisa estar bem. Então, exatamente. Eu, às vezes, aí falo assim, não sei como é que a Cris dá conta, né? Porque professora, pesquisadora, eu tô doutoranda, que né? maravilha! Como é que ela consegue? Eu falei, eu tenho meu tempo. Quando isso eu digo é assim, superação. Sextou pra mim. Exatamente. Às vezes meu marido auxilia, tenho assim graças a Deus, tem uma rede de apoio assim. Isso é muito necessário. Que me ajuda, que eu comecei a também assim, uma coisa que a gente às vezes
super protege nossos filhos. Sim, aconteceu. É claro que a gente não pode soltar também com qualquer pessoa, é claro, né? Mas tem aquelas pessoas que podem nos dar apoio, né? E esse grupo é muito para falar sobre isso, sobre o empoderamento das famílias, né? Das mães, né? Que são principalmente mães, geralmente, né? Você vai no grupo, a maioria são mães, mas tem os pais também, né? Não fica com raiva de mim, mas tem pais também. Então, a gente tem esse momento. Aí tem muitas mães que dizem assim, mas eu não tenho com quem deixar meu filho. Lá você pode levar. Você tem um grupo que fica com as crianças ou adolescentes, né? Que a gente faz atividades recreativas e esportivas. Então, esse grupo acontece a cada 15 dias, né? A gente tem um calendário de datas, né? E de ações também. Tem um Instagram? Tem. A gente tem uma parceria com a UPA, né? Então, é no Instagram da UPA, UPPA Roraima. UPPA Roraima. Então, Anota só aí. seguir lá no nosso Instagram, né? Eu vou até ver aqui. Aí você que está nos ouvindo, você já anota UPPA, não é isso? Para seguir nas redes sociais. Se você não tem um autista em casa, mas já repassa para aquela pessoa que você conhece, que é uma família atípica, que tem um autista e que está precisando dessa força, desse acompanhamento, já segue aí nas redes sociais para maiores informações e para você estar fazendo bem, levando essa informação a quem precisa aí dessa mão amiga. É muito importante, né, que nós participemos sempre de capacitações também, né? Por exemplo, esse mês nós vamos ter vários locais que vão ofertar, né, capacitações, mas não é só esse mês, né? O autismo é para a vida, né? É para a vida toda. Então, a gente procura dentro da UPA, né, da associação, agora voltando para a associação, sempre está levando capacitações, né? Então, tem alguns parceiros também que fazem atendimentos, tem um desconto, né? Também levamos informações. Então, a gente tem eventos, como a caminhada que nós vamos fazer amanhã, né? Então, são momentos, assim, que a gente contribui, né? Colabora para que as famílias, né, possam ter a melhor qualidade de vida, né? Não só o autista, que o bem-estar é muito importante, né? Mas também das famílias, né? A UPA ela funciona como um grupo de autoajuda, né? Essas trocas de experiências de mães, com as famílias atípicas, é mais uma autoajuda, né, Cristiane? Isso, nós temos várias ações lá. Você também que às vezes não tem filho autista, né? Não é autista, mas é uma pessoa que quer nos ajudar. Você pode ser voluntário das nossas ações, né? Então, lá no Instagram, no link da bio, você clica lá e lá tem as opções, né? Para você acessar o site, para você ver as nossas ações que nós temos, né? São várias ações que nós fazemos, né? Tem parceiros também que nos ajudam. Nós já fizemos jantar beneficente, fizemos um projeto muito lindo, que é o projeto Piteia, né, que é o projeto de investigação. Então, nós atendemos 25 crianças que alguns receberam diagnóstico, outros não, né, mas que as famílias estavam desconfiadas ali, né. Também nós já tivemos eventos, né? Então, eventos também que participam e eles se sentem acolhidos. É tão lindo, é tão lindo. Eu acho interessante porque, por exemplo, tem eventos que o filho que cobra da mãe participar. Olha. Por exemplo, no Ajuda Mútua, tem criança que diz assim, mãe, não é hoje que é o Ajuda Mútua? Sábado ele já está marcando no calendário. Teve crianças, para você ter ideia, Adriana, que deixaram de fazer o seu aniversário com a família para fazer com a gente. Que bacana. No grupo. Sabe por quê? Porque se sente acolhido. Porque ali... Tem amigos, estão criando rede de amizade. Tem famílias iguais que se entendem. Sim. E não vão olhar com um olhar diferente. Estão de igual para igual ali, ninguém vê diferença. Então, é isso que acolhe. Então, essa rede de apoio, isso é uma rede de apoio, né? Que muitas famílias não têm. Às vezes está só aquela mãe ali na batalha, ou só aquele pai, ou só aquela mãe, ou só aquele parente, aquele responsável, né, que tem uma criança atípica dentro de casa e precisa de ajuda. Tem casos assim extremamente que a pessoa precisa daquele respiro e não tem aquela ajuda, aquele feedback, aquela troca de experiência.
não tem ajuda de nada e ainda passa por dificuldade financeira. Sim. A gente conhece muitas situações e fica muito triste vendo isso, né? Nós já tivemos projetos também que ajudaram, né, famílias com cestas básicas. Então, assim, quem nos acolhe, a gente fez o congresso o ano passado, foi lindo o ano passado o congresso, né, no final do ano. Do dia 29 de novembro a 1º de dezembro. Nós tivemos aqui, não sei se... vários profissionais, tivemos 4 palestrantes nacionais, um deles foi o Lucelmo Lacerda, né, que é doutor em educação, né, e que, se você pesquisar autismo lá, todo mundo pesquisar agora, autismo, vai cair lá o vídeo do Lucelmo. Então, ele veio pessoalmente, né, falar sobre... ele falou sobre a questão das crises, né? Porque, por exemplo, muitas... na educação, né, na saúde, qualquer lugar, um autista ele pode ter uma crise. E aí, como é que você faz? E muitas dessas então, crises desencadeadas pela hipersensibilidade auditiva. Isso. E muita gente não entende, acha que é birra, né? E acha que ele está com um fone porque ele quer ouvir música, né? Muitas vezes o meu não aceita fone tem hipersensibilidade auditiva. O que hoje muitos têm dificuldade em ouvir barulho de máquina, fogos de artifício e hoje liquidificador, meu secador filho de tinha cabelo, a minha filha tem muito. Assim. Hoje a gente trabalha em terapia, né? Isso, hoje já está, dependendo da forma que você vai trabalhando, vai mostrando aquele equipamento, olha, não faz medo, ele é assim, 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 você vai mostrando que até ele tem medo do desconhecido. Isso. Enquanto ele não vê ali de perto, hoje uma coisa que assola a nossa cidade, infelizmente, são os silenciadores de moto sendo retirados e fazem um barulho horrível. Nossa, isso horrível. Quem tem criança autista com hipersensibilidade, a criança dá uma crise de nervoso. Sim. Ele não sabe o que é aquilo ali, ele pensa que o mundo está se acabando. E aumenta as estereotipias, né? Porque é uma das características, né? Por exemplo, a minha filha é o balançar das mãos. Então, quando tem barulho de moto ou alguém chegando assim próximo de moto, ela balança as mãos, né? Então, eu já sei que ali ela está em crise, porque aquele não é o normal para ela, né? Um ambiente silencioso, um ambiente mais, assim... É a mesma coisa dos fogos de artifício. A gente fala muito no final do ano, né? Mas hoje já se vende fogos só com brilho ou com baixo ruído, né? A questão quando é no final de ano, os nossos governantes colocam fogos silenciosos, mas a população em si, nos bairros, é fogo aqui, é fogo acolá. As pessoas não se conscientizam. Sim. É a questão da pessoa doente, idoso, crianças autistas, os animais que sofrem muito também, mas em especial as crianças especiais, gente. Nossa, é agonizante. Só quem é mãe e quem tem na família entende, sabe o que a gente está falando, né, Cristiane? Porque você, se não tem, não conhece... Pois é, nosso relato aqui é de 2 mães autistas e que conhece várias histórias de outras mães também. Cristiane, professora também, já deve ter visto muita coisa, né? Pois é, e é isso. Isso e muito mais. E é importante que as famílias falem sobre isso também, né? Com certeza. Olha, eu vou te contar, porque você falou, eu sou professora, né? Já aconteceu de situações assim. Eu não conhecia na época, eu não tinha minha filha, não tenho o conhecimento que eu tenho hoje, Sim. né? E que eu tinha uma estudante que era autista e não me informaram. Eu não sei se na família não permitiu, mas eu só fiquei sabendo depois de uma reunião que ela era. Então, eu falei assim, olha, eu passei 1 ano, até mais, na verdade, porque eu desde o primeiro ano acompanhava essa aluna, né? E eu percebia que ela era diferente, né? Então, eu pedia para fazer atividades, ela não fazia, né? Ela não olhava nos olhos, né? Então, não tinha expressão. Tinha um atraso no aprendizado, né? Sim, e eu não sabia que era, né? Então, se eu soubesse,
o laudo, né? Ou se eu soubesse, se alguém tivesse chegado a mim e falado, até a própria família, né? Talvez eu teria outras formas de ajudar, né? Que hoje é que a gente busca muito, né? Novas metodologias, que é inclusive o tema do meu doutorado, né? Olha só. Metodologias de ensino-aprendizagem, né? No meu caso, na área de química, que eu sou professora de química, né? Mas que servem para outras áreas também. Claro. Então, o importante é acolher. O tema deste ano, né? É informação gera empatia. Empatia gera respeito. #respeito. Exatamente. Né? Que é o que mais nós queremos. É esse enfrentamento ao capacitismo, né? De que nossos filhos não podem, que nossos filhos que não respeitam, né, as condições, por exemplo, a questão auditiva ou a seletividade alimentar, outras questões mais, né? Então, acho que é importante conhecer as pessoas, né? Exatamente. E saber que nós somos todos diferentes. Né? Acima de tudo, respeitar, respeito. Né? Respeito. Acho que o respeito é acima de tudo, né? A gente sabe que no mundo existe de tudo e é normal ser diferente, porque a gente sabe que existem pessoas que vêm ao mundo com essas necessidades. E o que a gente deve fazer? Respeitar. É triste quando você chega em algum local, que você sai com seu filho, e de repente ele tem uma atitude comportamental diferenciada, que a gente sabe por quê, e aí as pessoas olham como se fosse coisa do outro mundo. Sim. Nossa, isso é bem chato, né? A gente fica constrangido, né? Fica, né? Porque... E a gente vai deixando de participar das atividades, eventos. A gente vai excluindo não pelo filho da gente, mas por proteção. Eu vou proteger meu filho de estar passando por isso, que às vezes não é bom. Não. Em relação a eles que não gostam de se relacionar com pessoas, eu estou tirando ele do convívio de outras pessoas e isso não é bom para o desenvolvimento dele. A gente tem que saber ponderar a questão de não estar também ultrapassando os limites daquela pessoa, porque ele tem os limites dele, né? E também não podemos tirar do convívio social. Isso. E eu faço isso hoje com equilíbrio com o meu, que foi uma luta, sim, para entrar nos eixos. Mas todo é um trabalho também, né? Um processo. É importante, por São exemplo, fases. Uma dica para as mães, né? E aí a gente está falando até de mães que começaram agora, que estão nessa caminhada agora, que não desistam e que façam a previsibilidade. Então, por exemplo, se ele vai ter a caminhada amanhã. Então, já mostra para ele, olha, nós vamos ter um monumento, né? Vai ser lá no monumento do Garimpeiro, ali próximo. Olha, nesse monumento aqui, nós vamos às 5h, né? Nós vamos lá nesse monumento e a gente vai fazer uma caminhada, né? Explica para ele. Tem as histórias sociais, né? Que você pode construir. Tem as imagens, porque eles são muito visuais, são visuais. A metodologia do ABA, né? São visuais mesmo, né? Sim. Então, eu vi uma vez um vídeo de uma autista adulta que ela falando, se todos os lugares tivessem imagens do que eu já prevendo, o que eu vou encontrar, teria sido bem mais fácil a minha vida. Você sabia que eu fiz isso com meu filho? Nós não tínhamos na época, a facilidade do celular. Ah, sim. Eu tirei foto, mandei revelar, ainda no tempo de... Hoje a gente não revela mais foto, não, é difícil, hoje é tudo né? No celular, ele já tem até um tablet, né? Isso. Então, eu revelei as fotos dos locais que a gente andava, tipo supermercado, igreja, casa da família, praça, lugar tal, olha, já mostrava. Então, olha, a gente vai aqui, nesse local. Enfatizava bem, explicava minuciosamente. Sim. E aí já não tinha tanta estranheza. Se eu fosse, quebrasse, além de estar quebrando a rotina, né? E falar, e não falar, às vezes, por conta da pressa, algo do tipo... Sim. Tinha uma diferença da questão de eu não ter trabalhado antes aquela conversação. E cada um com a sua diferença, né? Até, por exemplo, em alguns momentos nós vamos estar afastados também, né? Por exemplo, nem todo às vezes tempo. você vai viajar, você tem um compromisso de trabalho ou alguma outra situação que aconteceu e você vai precisar deixar ele ali com uma outra pessoa.
Então, você já tem que mostrar. Por exemplo, lá eu tenho uma pessoa maravilhosa que acompanha a minha filha, né? Que bom. E ela constrói os desenhos dizendo assim, olha, em 4 dias sua mãe vai voltar. Então, mostra lá eu antes Que e com quem ela vai ficar, maravilha. vai fazendo uma historinha e vai contando o dia a dia, né? Até eu voltar. Então, já prevendo, né? Mostrando previsibilidade para ela, que é bem mais fácil dela entender. O quanto isso ajuda, viu? Isso, então, assim, é importante importante a gente utilizar dos benefícios também. Hoje, já que é tão fácil o acesso do celular, né? Sim. Por exemplo, a gente está prevendo, Utilizando essa ferramenta a essa nosso ferramenta favor, tão importante, né? né? Essa tecnologia, né? Cristiane, fala pra gente que, na sua opinião, que tipo de políticas públicas você acredita que são aí essenciais para melhorar a qualidade de vida das pessoas autistas? São muitas, né? Muitas, né? Muitas. Hoje a gente já tem... a gente precisa, até é importante, Adriana, você falar sobre isso, essa pergunta, porque ela me remete ao que eu tinha falado logo lá no início, sobre a questão do número, né, de autistas hoje no estado. Até no Brasil, não se tem números, né? O IBGE fez algo aproximado, né? Ainda não lançou, né, o resultado, mas nós precisamos desses números. Então, é importante que tenham esses números. Então, a gente, antes de ter as políticas públicas, a gente sabe que o número está aumentando e a gente precisa desses números. Então, é importante que as famílias digam, olha, meu filho é autista, porque isso... Com números, a gente consegue trabalhar com políticas públicas. E vir mais ajudas. E vir mais contribuições, né? E aí são várias, né? Por exemplo, a vaga, né? Então, você respeitar, se tem ali a vaga, que é para o autista ou para a pessoa com deficiência. Aumentar os números de atendimentos, números, né? E esse eu acho que é o gargalo de todos, né? Que é a questão do número de atendimentos do público, Exato. né? Porque é uma parcela mínima que tem plano de saúde que tem condições de pagar, né? E é o que nós temos mais aqui, são clínicas particulares, né? Mas o sistema público são poucos. Eu contei nos dedos aqui, Sim, não falei? Poucos. Falou, com certeza. Então, a gente precisa mais de centros de atendimento. Desculpa. De muito mais. Centros de atendimento, né? A gente precisa de uma equipe multidisciplinar que possa atender, né, nos vários locais, né? E que isso abranja, porque, por exemplo, hoje a gente tem um número pequeno sendo atendido pelo CETEA, o número pequeno sendo atendido pelo Centrinho, o número pequeno do Centro, né, integrado à pessoa com deficiência. Então, a gente precisa de mais espaços, né, que possam estar fazendo atendimentos terapêuticos. Exato. Né? E também a gente precisa, nas escolas, de cuidador, de professor auxiliar. Exatamente. Né? É uma carência muito grande. Hoje, por exemplo, a minha filha não tem cuidador, né? Eu tenho condições de ter uma pessoa para acompanhar, né? Porque eu pago particular, né? Mas muitos não têm. Então, é preciso, né? O número de... A gente vai ter, inclusive, aproveitando, né? Dia 26 de abril, nós vamos ter o mutirão da inclusão, né? Vamos ter lá a defensoria, vou ter a defensoria, né? Isso. Vai ter vários outros órgãos. E é importante, né, que se fale. Então, por exemplo, medicamentos, né? Políticas que tragam medicamentos, né? Que são importantes para o TEA. E aí, nós estamos falando de medicamentos caríssimos, como, por exemplo, o canabidiol. O risperidona, né? Que alguns, por exemplo, na prefeitura, no município e no estado tem a coordenadoria, né? Mas que está em falta. Pois é, chega então, aquela demanda, né? É. Aí o pai ou a mãe chega a pegar aquela vez, aí acaba. E tem crianças que não engole o comprimido. Não. Então, é daquela fase do líquido. Então, a minha filha é uma delas. Ela está com 10 anos, é só líquido. O meu não toma, não engole o comprimido. Ele vai mastigar e o gosto é horrível. Sim. Então, a gente vai no líquido. Pois é. Então, a gente precisa de mais políticas que tenham essa questão dos medicamentos, né? E as políticas que já existem sejam respeitadas, né? Nós temos, por exemplo, agora um parecer, número 50, que foi aprovado, né, esse ano,
que ele traz justamente sobre a questão do papel importante do cuidador, do plano de ensino individualizado, né? Que quem constrói esse plano é em conjunto com a família, com o professor da AEE, porque muitas vezes eles querem dar... não, ele é autista, quem faz o plano dele é o AEE, é a professora do AEE. Não, quem faz é o professor de sala regular, mas com auxílio de todos eles, né? O AEE, a família... Que adapta o autista, conteúdo, a né? própria pessoa, né? Porque a gente precisa principalmente ouvir essa pessoa, né? Então, para ver as necessidades e como que é que ele aprende. Então, tem adaptações que são simples, né? Que são que apenas ali, às vezes o aluno ele não quer fazer dentro de sala de aula, ele quer fazer ali num local reservado sem barulho, porque aquilo incomoda, né? Exatamente. Então, hoje a gente tem uma preocupação muito grande, né? Porque foi proibido o celular, né? Foi proibido o celular, foi proibido outras questões. Mas isso também não impede de o pai ou a mãe chegar e dizer, olha, o meu filho ele tem essas condições e tal. Então, para cada questão vai ser analisado, né? Então, a gente precisa, eu acho que de todos eles é muito atendimento. Neurologista, gente, é muita dificuldade. Psiquiatra. A gente tem psiquiatra. A gente sabe que a consulta está caríssima. Caríssimo. Não, e pelo público você consegue, ó. É bem difícil. É muito tempo depois, né? É muito difícil. Até no particular é difícil. Eu falo porque eu tenho plano de saúde. E, às vezes, os médicos que têm, né? Só daqui 6 meses ou 1 ano. Exatamente. Né? Aí a gente já sabe, né, Cristiane, que as dificuldades já são grandes. Aí o que essas famílias têm que fazer? Se unir, né? Isso. Trocar bastante informação para não deixar passar nada. E o importante, então, por exemplo, nós temos essa associação, não é a única aqui do estado, né? Inclusive, a gente quer mais associações, inclusive, a gente está com... a gente conseguiu agora uma emenda, né? Que a gente vai fazer um trabalho que chama Caravana do Autismo, que nós vamos levar informações sobre o transtorno do espectro autista nos vários municípios do estado, né? E que a gente quer que forme esses grupos de ajuda mútua, né? Esses grupos, essas associações. E as pessoas precisam se associar. Então, já estou convidando você, Adriana, a se associar. Maravilha. Né? Porque você associando, são mais pessoas unidas para ouvir. Olha ali, ó, tem a UPA com tantos associados. Hoje nós temos 195 associados. Que bom. Mas, olha, nós temos no estado 3.000 e pouco, né? Então, é pouquinho, né? E aquela questão, cada um tem uma história para contar. Sim. Cada um tem sua dificuldade, então vai ali somando. E a gente aprende com as experiências dos outros. Além da gente aprender, isso pode lançar futuros benefícios, futuras ajudas, políticas públicas para que venham aí sanar a necessidade de muitos, que muitos ainda estão precisando dessa ajuda. Existem algumas né? políticas dentro do município, por exemplo, essa de que a criança já pode levar o seu alimento para a escola, graças às mães que se reuniram, né? Os pais, de forma geral, né? Os pais que se reuniram e falaram, olha, meu filho está tendo dificuldade. E a gente percebeu no grupo, levou essa demanda, né, para um vereador e ele fez a lei, né? Foi criada a lei. Que, inclusive, muitas das leis, né? Inclusive, teve anos anteriores... Olha a importância de unir as forças. Sim, teve muitas leis que eles viram que a nossa necessidade, né? Que, por exemplo, de capacitação. Precisamos de capacitação não só para os pais, mas também para os educadores que estão com nossos filhos em sala de aula, né? Não só de profissionais da saúde, que também devem ser capacitados. Porque o autista está em todo lugar, onde ele quiser. E sempre... né? E você tem que receber. Então, por exemplo, nós tivemos leis daquela também ai, meu Deus, do alarme da escola. Sim, a sirene. A sirene, né? Que hoje é proibido já no município, né? Que muitas escolas não respeitam, mas já é lei. Né? Porque justamente essa questão da sensibilidade. Então, a gente pede, por exemplo, para trocar por uma música, uma outra coisa mais leve, né? Que não faça tantos danos quanto por exemplo, a sirene. Né? Então, tem outras também que tem muitas novidades aí que vêm surgindo, né? Graças a essa união de
de pais, né? Isso então é muito importante bom. que a gente se mobilize, que a gente participe. Eu sei que nós temos um esgotamento físico, mental, de todo Exato. tipo, né? Eu falo porque eu sou dessas. E ainda consegue trabalhar e estudar, né? Mas a gente precisa tirar esse tempinho, porque é importante para os nossos filhos, é importante para os coleguinhas dos nossos filhos, né? Porque, às vezes, do coleguinha, a família começa a perceber o outro, assim, olha, ele é bem parecido, né? E o acolhimento também, né? A empatia. Por exemplo, eu, graças a Deus, eu sempre trabalhei isso muito nas escolas, onde a minha filha passou, sempre essa questão muito do respeito, né? Então, eles sabem que eu vou mesmo, que eu vou em busca, que eu sou da associação. Então, sempre as crianças sempre acolheram muito bem, né? Então, a gente faz todo aquele trabalho também, explica, né? Olha, tem aqui a Luara, né? Ela é autista. Ela vai ter alguns momentos que ela vai, por exemplo, quando ela está muito feliz, ela grita. Então, ela te encontra, se ela estivesse aqui, ela estava fazendo altos barulhos, assim, gritando, né? Por quê? De felicidade. Porque ela não sabe se expressar, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, né? Então, ela grita. Essa é uma das formas, né, dela se expressar. Então, porque hoje ela tem uma comunicação, ela trabalha com a comunicação alternativa aumentativa, né? Que é a dos visuais, que é a das imagens, né? Ela já fala algumas palavrinhas, né? E a gente tem trabalhado isso. Mas ela não sabe formar frases, né? Então, algumas frases ela não sabe dizer. O meu também. Então, a gente tenta ao máximo facilitar a vida dela, né? Então, eu acho que é importante as famílias conhecerem todo o que tem dentro do autismo, né? Às vezes, por exemplo, tem criança que tem a motricidade, né? Difícil ali de trabalhar, não sabe pegar no lápis. Aí tem algumas, como é que eles chamam? Tecnologias, né? Que você coloca o dedinho lá e aí você coloca. Então, assim, é importante as famílias conhecerem, né? Buscarem informação. Nem que seja lá no Google, pesquisa lá, né? Meu filho está com dificuldade. Eu sempre fui assim. Eu sei de alguém que fez. Por exemplo, a minha filha já fez o uso do canabidiol. Porque eu já ouvi falar, né? E aí eu fui em busca. Porque a gente tem que buscar o melhor. Não deu certo, eu vou dizer que no caso dela não deu certo, mas não quer dizer que de outras famílias não dê, né? Cada caso então, é um cada caso tem as suas individualidades. Então, cada um vai se ajustando ali conforme a sua necessidade. Então, é importante que as famílias participem desses movimentos, né? Das associações. E essa questão da escola também, Cristiane, eu acho muito importante a questão da escola, da família também, chegar e fazer aquele trabalho. Olha, a escola está orientando como é que recebe uma criança com autismo. A gente sabe que tem escolas que fazem isso muito bem. E tem outras que, quando você vê determinados comportamentos de alunos, pelo fato de não conhecer o bullying, que hoje, infelizmente, tem muito, a questão do respeito, né? E trabalhar muito isso, porque não é legal para as famílias que já são aí, que já vêm de uma caminhada bem árdua. Né? Que é um desafio diário, né? É um desafio diário. Todo dia. Todo dia. Inclusive, estou 2 noites sem dormir. Oh, meu Deus. O meu está trocando o dia pela noite. E aí nós temos que adaptar eles, né? E aí a gente vai se virando, né? O amor faz a gente vencer, o amor nos dá força para continuar. A nossa camisa aqui, ó. Inclusão... Né? É olhar com amor todas as pessoas. Exatamente. Né? É isso aí. E fala pra gente qual é a importância e o objetivo da caminhada pela conscientização do autismo. Como é que foi que surgiu, né, esse evento? Qual é a importância dele para a sociedade? E o que os participantes podem esperar ao acompanhar a caminhada? Sim. Esse movimento é um movimento que a gente vem trabalhando. Como eu falei, a gente quer levar a caravana do autismo com informações, né? Então, a gente pensou, vamos começar por Boa Vista, que nós estamos aqui. Então, no dia 2, né, nós vamos fazer a caminhada, porque a caminhada chama atenção, né? Sim. A sociedade está ali, está passando porque ali o Centro Cívico é um lugar bem conhecido, que todo mundo passa em algum dado momento, bem movimentado, né?
Então, para chamar atenção mesmo, né? De que nós precisamos conhecer, nós precisamos ter empatia, nós precisamos ver as necessidades daquela pessoa. Por que eles estão ali reunidos? Né? Quem são eles? Né? Então, a gente pode esperar, né, muita alegria, né, acolhimento, porque vocês serão bem acolhidos lá. Né? Porque não garanto levar meu rapaz, porque eu vou estar aqui no Entrevistas, mas quando eu sair daqui, eu vou lá. Mas vou toda de azul, tá? É isso aí. E com o meu símbolo aqui de quebra-cabeça colorido no peito. Inclusive, essa questão do símbolo também, né? Se quem não tiver camisa azul, pode ir verde, vermelho, porque inclusive já foi eleito, né, que não tem uma cor, né? A gente sabe que ainda é adotada a cor azul, por causa, como eu expliquei, né? Porque eu expliquei da questão do número maior de meninos, né? Mas hoje, qualquer cor, né? Tanto é que a nossa é verde, né? Sim. A nossa é verde. E o coração aqui é com todas as cores, né? Hoje, os autistas, eles adotam mais o símbolo do infinito, da neurodiversidade. Né? Sim. Então, assim, nós convidamos a toda a sociedade, né? A gente está programando, né? Fazendo com várias atividades, uma programação com várias atividades lá. Então, a gente vai fazer aquele caminho bem ali dentro do centro cívico mesmo, ali na praça do Garimpeiro, né? Para que todos também tenham segurança, né? Além da caminhada, haverá outras atividades? Vai lá dentro, né? Estamos preparando, né? Inclusive, tem alguns profissionais que já nos procuraram, né? Para fazer atividades lá, né? Muito bom. E nós vamos ter uma novidade, né? Que nós conseguimos aí 100 camisas. Então, os primeiros que chegarem, né? Não vai ser o teu caso. Ai, Cristiane, guarda uma pra ti, mulher. Os 100 primeiros que chegarem, né? Às 17 horas vão ganhar a camisa. Já foi anunciado pela nossa presidente, a Muriane, né? Então, nós vamos estar recebendo, né, todos vocês e acolhendo para mostrar para a sociedade que nós estamos aqui, nossos filhos estão aqui, né? E eles pertencem ao município de Boa Vista, ao estado de Roraima, né? Então, a gente mobiliza também que outros municípios façam também. Exatamente. Né? E a gente quer o enfrentamento ao capacitismo, né? Que nossos filhos, eles podem estar em qualquer lugar, eles podem o que eles quiserem, né? Claro. Então, é outra campanha que nós vamos fazer também, né? Nós vamos ter futuramente também um livro, né? 2 livros, na verdade, um sobre direitos e o outro sobre relatos de experiências de mães, né? E autistas. Esse deve ser enorme. Tem muitos. É muita história. A gente vai ter que selecionar, né? Só uma mãe dá um livro. Isso. E nós vamos também, para os associados, a gente quer fazer atendimentos. Né? A gente conseguiu esse recurso, nós vamos estar fazendo alguns atendimentos também. E a gente tem outros projetos, né, que a gente está aí trabalhando para que a gente consiga. E a gente precisa de uma sede, né? Então, se alguém... Olha só, viu? Quem está nos ouvindo. Por favor, repasse. A gente acolhe, porque eu acho que é importante, porque a gente precisa desse local. Hoje a gente tem um espaço cedido, inclusive a gente gostaria de agradecer, né? Lá no posto, que ele em frente ao supermercado São Jorge, ali eu esqueci o nome daquele bairro, mas eu vou pegar o endereço. É o Psicultura? Mas ali... Perto do Santa Teresa. Isso, ali. Que nós estamos ali, nós temos a sede ali, né? Que temos uma recepcionista que ela vai acolher. Para os associados, né? Nós temos também, nas quartas e sextas, atendimentos quanto aos direitos, né? Então, nós temos dentro da associação um advogado, né? Que é membro da associação, que ele faz essas orientações, né? Não é de atendimento, mas de orientações. Por exemplo, quanto ao BPC, né? Quanto à questão de, vamos supor, meu filho não está conseguindo um professor, ou que o professor atenda ele. Porque tem casos de professor que não quer atender o filho. Aconteceu comigo. Né? Quando o meu era pequeno, infelizmente, tinha uma cuidadora. Nesse dia a cuidadora atrasou, eu fui levar ele e a professora não recebeu porque a cuidadora não estava.
E ela olhou com indiferença para mim e para ele. E isso foi muito estranho. Eu fiquei com muita vontade de denunciar aquela profissional, se é que a gente pode chamar de profissional, sem empatia. E o que aconteceu? Ela engravidou. Ela se ausentou, foi uma gravidez bem complicada. E ela teve uma filha autista. Olha, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente né? não sabe o dia de amanhã. Então, o que aconteceu? Ela vai passar na pele o que ela fez com outras crianças que não mereciam passar por aquilo ali, que não mereciam receber aquela indiferença dela, né? Porque assim, para nós que somos, agora falando quanto professor, né? Causa estranheza, né? Você é difícil, porque você tem numa sala de aula muitos, mas você tem que acolher. Você tem que receber, você tem que procurar o melhor. Eu sou daquele tipo que eu vou no máximo, né? Se ela não consegue de forma nenhuma, aí eu vou ver outros meios, falar com a família. E então, assim, a gente precisa acolher, né? A gente precisa receber, a gente precisa respeitar, né? Você não sabe a trajetória, a dificuldade que essa família vem enfrentando. E outra coisa, não culpar os pais, gente, eu peço, os profissionais, você né? Não conhece que não aquela culpem, história, né? Não culpem os pais, que tem muitos que culpam, agora, Cristiane, né? A gente já passou muito essa questão da culpa. Uma coisa que eu não quero esquecer de comentar com você. A maioria das mães, não estou assim levando tudo em conta, porque às vezes tem pais que somam muito, tem outras pessoas da família que ajudam muito. Mas, de modo geral, tem muita mãe que ela deixa de viver a vida dela, para de trabalhar, para de estudar. Sim. Ela tem que parar aquele tempo é necessário para ela parar, para se dedicar. Às vezes a criança está naquela fase de dar muito trabalho. Sim. E ela não tem uma rede de apoio, ela simplesmente parou a vida dela, né? Como se já não fosse o suficiente ali o trabalho. Não vamos romantizar, dá trabalho sim. O trabalho que ela tem com o filho dela, e você suporta pelo amor que você tem o seu filho, né? E aí ainda passar dificuldade financeira, que a gente conhece muitos e muitas famílias. Quando você está em ambiente escolar, em ambiente de atendimento, só nesse grupo que você está ali levando o seu filho, você já conhece N histórias. Sim. É história aí para perder de vista. Sim. Tem muitos que às vezes tem que ir na justiça para ter um direito, por exemplo, como o BPC. Exato, né? Que é muito difícil também. A pessoa tem que estar vulnerabilidade extrema para poder conseguir. Sim. É bem difícil mesmo. Mas que não desista, Nunca, né? Procure não informação, procure onde, quando, como, né? A gente tem casos, por exemplo, dentro da associação, que a mãe foi lá no Ministério Público, foi na Defensoria, e hoje ela tem todos os atendimentos do filho particular, que é pago para ela. Buscou, não desistiu. Buscou, não desistiu. Então, assim, é importante a gente saber, conhecer, né? Para que a gente possa fazer o melhor bem-estar do nosso filho, da nossa família, né? É muito difícil, a gente vê diariamente. Nossa, tem situações de família que é diariamente essa questão de faltar alimento básico. Sim. E tem muitos autistas que, às vezes, como eu falei, né, como a gente estava comentando sobre a seletividade, que comem um alimento específico, sim, né? Com certeza. A minha filha, por exemplo, ela gosta muito de ovo. Eu compro lá 7, 8, 10 cartelas de ovos, né? Mas tem famílias que não têm condições de comprar nada, nenhuma cartela. Exatamente. Né? Ou às vezes tem família que a criança gosta de mingau. Ou o adolescente, né? Se ele é adolescente. Não vamos também falar só de crianças, né? Nós temos nossos adolescentes, Exato. Tem os adultos, né? Então, a gente precisa de mais políticas públicas em relação aos adolescentes, que é um momento já de transição, é difícil, né? Passar de criança para adolescência, né? Então, ele já tem a questão dessa vivência, que já é difícil, né? E ainda tem mais a questão da puberdade. Da puberdade. Eu tinha muito medo. Isso. E tem o autismo, né? Associado a isso, ou outras comorbidades além, né? Sim. Então, isso é muito preocupante. Então, vamos falar mais sobre isso, né? Sobre adolescência,
adolescentes, sobre adultos. A questão de ter, no mínimo, um psicólogo te acompanhando. Sim. Nessa questão dessa transição da fase da puberdade, sim, da criança para o adolescente. Nas escolas seria tão ideal, porque assim, eu falo que o IFE, graças a Deus, a gente tem esse acolhimento. Nós temos psicólogos, temos dentista, né, temos médicos, mas as escolas, de forma geral, não tem, né? Então, mas era necessário, né? A gente foi em Belém para uma capacitação, um congresso de autismo no Brasil. Foi lá em Belém em nós estamos em 2025, 2024, 2023 foi em Belém que eu fui. E lá tinha escola que tinha psicólogo, que tinha terapeuta ocupacional, que aqui é muito difícil, mas lá em Belém tem muitos. Muito difícil. Então, inclusive, os terapeutas ocupacionais de Belém, se quiser vir para cá. Nossa, aqui a gente tem pouquíssimos. A gente tem muita demanda e não tem profissional na área para atender. Agora a gente vai ter uma turma, né? Está sendo formada aí. Até muitos são pais e mães que fizeram curso, né, porque não tinha profissional, né? Inclusive, eles vão estar com a gente lá na caminhada de amanhã. Eu estava com essa ideia também. Eu estava com essa ideia, sim, de fazer terapia ocupacional. Muitos pais, porque às vezes não tem um atendimento no público, então ele mesmo vira o terapeuta do seu filho, ou pelo menos para ajudar o seu filho. E a gente precisa, de uma certa forma, ser, né? Tá. Porque a gente precisa de, assim, os profissionais também, eles vão passar demandas para nós, para a gente fazer em casa. Porque não adianta ele só na terapia fazer aquilo ali, porque ali ele vai funcionar, dá tudo certinho, bonitinho. Aí você chega em casa, ele não faz nada daquilo. Tem que pôr na prática. Tem. Né? Então, assim, é um trabalho diário, né? É um trabalho diário, é aquela questão... Contínuo, todo dia. A gente não cansa nunca. Nem que você funcione ali no piloto automático. Né? Muitas vezes você funciona no piloto automático, mas você está lá, firme e forte. Eu tô cansada. Nossa, e vamos nos cuidar também, né? Claro, nada se as mães e pais aí tomar aquele dia ali, quer fazer uma unha, um cabelo. A gente né? cai, mas levanta. Ou senão vai conversar com uma amiga, né? Procure ter uma amiga, uma pessoa ali que você possa conversar. Os profissionais, né? que acompanham os nossos filhos sempre falam, tem a sua válvula de escape. Você tem que ter. Tem que ter aquele momento de distração, aquele momento seu. Seu hobby, né? Seu hobby, a sua distração ali, o seu respirar, porque você precisa de uma pausa para continuar. Isso. E é isso, a nossa vida é essa, é uma luta constante, é uma luta diária, e a gente vai vencendo pelo amor a eles. É isso aí. Que é triplicado, gente, é tremendo. Um amor assim, é um amor louco. A gente tinha tanta coisa para falar aqui, né? Nossa, a gente ia passar uma semana inteira. Eu ia começar a falar sobre outro assunto, mas aí... Olha, a gente ia passar uma semana inteira falando. Mas aqui, finalizando já quase a nossa conversa, que eu não queria terminar não, porque eu gosto de falar sobre isso, são deles, são nossos amores, né? E de muitas mães que estão nos ouvindo, ou pessoas que conhecem alguém que tem uma pessoa autista na família. Fala pra gente como é que as pessoas elas podem ajudar na organização, né, do dia 2, do evento do dia 2, da caminhada do autismo. Uhum. E como é que foi essa experiência das edições passadas, né? Caso já tenham acontecido outras, já teve, né? Então, porque a gente está numa nova gestão agora, né, da UPA, né? A gente já teve uma caminhada anterior na outra gestão, né? Mas é sempre nesse sentido, né? De mostrar para a sociedade que existem autistas, né? O que é o transtorno do espectro autista, né? Que precisa ter respeito, né? Que precisamos de mercado de trabalho para eles, né? Que tem muitas empresas já que estão recebendo, né, pessoas autistas. Que não tem o preconceito também, porque nós temos muitos os autistas de forma geral, né? Eles são muito cuidadosos, né? Eles têm assim habilidades assim, a maioria, alguns, né? A gente também não vai romantizar, né? Porque tem todos os níveis de suporte. Verdade. Mas que eles precisam de mercado de trabalho, né? Então, é importante que a gente tenha essa preocupação, né? E aí, então, a gente, nessa caminhada, a gente já teve outras caminhadas em parceria com
com outras organizações, né, outras associações de pessoas com deficiências. Geralmente a gente fazia lá em dezembro, que é dia 3 de dezembro, é o dia da pessoa com deficiência, né? Mas esse ano a gente resolveu fazer no dia 2 de abril, né? E nós vamos estar também fazendo palestras em escolas, né, em locais que... E até empresas também. A gente já fez palestra até em empresas de exame de sangue, que precisa de acolhimento. E mudou radicalmente. Nossa! Porque é uma dificuldade muito grande, né? Porque eles, às vezes, precisam fazer o exame, às vezes tem a veia muito fina, mas a gente, depois dessa palestra, a gente viu a diferença daquele estabelecimento. Então, se você tem um estabelecimento que está com dificuldade ali, que não sabe nada, mas gostaria de saber, pode chamar a gente, que a gente procura, de alguma forma, ajudar. Olha, né? Que bom. A gente sabe, né, Cristiane, que mesmo a passos lentos, tem alguém se mobilizando, tem alguém pensando também na gente. Sim. Outra vez passou aqui na nossa mesa de conversa, bombeiros. Isso. Eles estão se capacitando para atender pessoas especiais. Porque muitas vezes, às vezes, tinha alguma demanda e eles não sabiam como lidar. Às vezes, um autista que tem uma restrição não gosta do toque, né? Então, englobando aí várias demandas, então você ter ali um mínimo de conhecimento já é o suficiente para que você possa prestar um socorro e uma ajuda caso venha necessitar. Inclusive, a gente pensou, né, porque eu estou fazendo parte de uma comissão lá no IFE, e nós pensamos, por exemplo, numa capacitação de primeiros socorros para nesse mês, né? Para as famílias e para os próprios autistas, né? De primeiros socorros. Porque tem muitos que têm a questão de convulsão, né? Como você falou, a questão do toque, do falar, que não sabe falar, né? Então, como reagir, como fazer, Nossa, isso né? É agoniante para a mãe. Então, a gente, assim, procurar, né? As famílias aí, procurar os vários locais que estão tendo, né? Esses eventos, né? Para poder participar e estar dialogando, né? Eu acho que é muito importante. E para você, qual é a expectativa de público nesse ano na caminhada do autista? Ai, gente, espera que todo mundo esteja lá, né? Os 3.000 e pouco. Tomara. Os 4.000, mas eu sei que a gente não vai ter, mas a gente espera um público bem grande, né? Que está sendo bem divulgado. A gente ficou até surpreso, né? Com os convites para poder divulgar a nossa caminhada. Que maravilha. Né? E é importante que isso seja feito durante todo o ano. Então, esse aqui é um chamado também para todos, né? Mas o dia 2 é o dia que a gente enfatiza mais, né? Isso. Que as pessoas conheçam mais, para um pouquinho, dá uma pesquisada. Você não tem ninguém na família que é autista, mas a gente procura nesse dia específico do ano, né? Saber. Mas um dia você vai se deparar com um autista. Então, você tem que, no mínimo, conhecer. Acolher e respeitar. Né? Respeitar é muito importante. Acima de tudo, que a gente, como mãe atípica, deseja é o respeito com a gente, que temos uma caminhada árdua, e também com os nossos filhos, que não merecem ser tratados assim com indiferença, com aquele olhar de diferente, nossa, com olhar de, que coisa do outro mundo. Então, a gente espera um público grande, né? Espera que todos possam participar, né? Isso. Como eu falei, é para a sociedade de forma geral, né? Então, vá lá com seu tênis, sua calça, sua blusa, leve sua garrafinha, né? Uma toalhinha, porque a gente sabe que o calor de Roraima aí, mesmo que com esse tempinho de chuva, né? Exatamente. O calor aumenta, né? Verdade. Então, venham preparados, né? Para receber muita informação, para receber esse acolhimento, né? E fazer esse protesto mesmo, assim, chega a ser um protesto, né? Diante da sociedade, não ao capacitismo, não à falta de respeito, não ao bullying, não a qualquer forma que possa gerar constrangimento ou dificuldade para os nossos filhos e para qualquer pessoa. Exatamente, porque acima de tudo, lá por trás de tudo isso tem uma história, e uma grande história. Cada mãe, cada família carrega uma história, uma caminhada, muitas delas muito árdua. Isso. Mães que não têm ali uma rede de apoio, não têm condições. Estão passando dificuldades financeiras, inúmeras né? Dificuldades, né? Inúmeras. Ela acaba ali o emocional, o físico, e passa por, a gente sabe, inúmeras dificuldades que enfrenta, mas enfim, todas elas sempre vencidas pelo amor. Né? Pelo amor que a gente tem a eles, que é incondicional, que é imenso, é triplicado, é dobrado, nossa.
Quando eu falo do meu filho, meu Deus, só amor. me lembro do amor. Só me lembro do amor. Também. É muito grande, né? E é engraçado que igual por onde a gente vai, a gente fala tão bem dos nossos filhos que todo mundo quer saber quem é, né? Porque eu vejo assim, que nesse grupo que a gente participa, muitas pessoas não conheciam a minha filha, né? Porque sempre eu vou, porque se eu for, ela quer a minha atenção. Então, Sim. como eu estou na coordenação, então geralmente a gente... a não ser que eu tenha geralmente os voluntários também ajudam, né? Aí você perguntou, inclusive, se quem quiser participar da caminhada, Sim. né? Que eu esqueci de responder. Mas é só... vamos supor, se ele é um profissional ou estudante também, porque às vezes precisa de horas, né? Pode se cadastrar como voluntário, né? Então, como eu falei, entra lá no Instagram da UPA, o PPA Roraima, né? E aí lá vai ter um link da bio que você vai cadastrar como voluntário. Quero ser voluntário. E nós também temos, né, o telefone da UPA. Eu vou passar aqui. Pode deixar o contato aí. Você que se interessar ou conhecer alguém que tem interesse. E tá super convidado, né, Cristiane? Vai ser dia 2, às 5 horas da tarde. Isso. É uma caminhada sobre a conscientização do autismo. Vai estar lá muitas famílias, muitas crianças autistas. Então, vale a pena você ir lá também conferir, entender o que é, olhar para cada um rostinho daqueles ali, para você entender, aceitar e respeitar, porque o que a gente merece muito é respeito. A gente vai estar distribuindo também informativos, né? A gente tem um leque também para as mães e pais que às vezes não sabem onde procurar, né? O que procurar, então lá vai ter essas informações. Muito bom. O telefone da UPA é o 95 991 40 82 18. E a gente pede também aquelas empresas que quiserem ser nossos parceiros, né? Que pode estar entrando em contato lá pelo nosso Instagram, que é o mais fácil, o mais rápido hoje em dia, né? Nós temos o nosso site também, né? Que lá também dá acesso ao nosso telefone, ao nosso site. E a gente vai entrar em contato, né? E eu acho que venha a ser uma empresa amiga, né? Do autista. Que eu acho que é muito importante, né? E o que a gente deseja como mãe aqui para a gente finalizar essa conversa é muitas bênçãos, né, para essas mães, força na caminhada, não desista nunca do seu filho, sempre lute todos os dias. Isso, é uma luta diária, né, mas que vale a pena porque a gente precisa, né, cuidar do bem-estar dos nossos, né, e daqueles que não são nossos também, Sim. né, da sociedade de forma geral, né, precisa, e a gente está lá para ajudar, né. Então, acho que precisa ter esse momento de discussão, esse momento de parar, de se informar, né, de saber, né, de conhecer, e eu acho que é isso que é importante. E outra coisa, né, Cristiane? Mãezinha, não deixe de se cuidar. Isso. Tire um tempinho para você. Você também merece ser cuidada, merece aí essa válvula de escape para você dar ali aquela pausa e depois você se reconstituir de novo, porque ele ou ela precisa muito de você, né? Isso. Estamos aí na luta, todo dia. Todo dia. Vencendo no amor por eles. Bom, desejo sucesso amanhã, no dia 2, né, da caminhada, aí dessa conscientização que todos nós devemos ter sobre o autismo e o respeito, acima de tudo, o respeito a essas famílias, o respeito a essas crianças. Eles merecem, viu, gente? Todo carinho, todo cuidado, toda atenção. Eu esqueci só de falar que quem não tiver condições de ir para o centro, né? Sim. Quem estiver ali perto do IFE, nós vamos ter um ônibus, né, que foi disponibilizado e nós vamos estar fazendo esse movimento, chegando com ônibus, barulho. Muito bom. Lá na caminhada, viu? Vamos movimentar aquele centro ali. Muito bom. Vai ser um sucesso. Se Deus quiser. Cada vez mais, um sucesso maior que o outro.
Foi um prazer conversar com você. O prazer foi todo meu, Adriana. Obrigada pelo convite, né? E quem quiser aí pode nos procurar, que a gente sempre acolhe, né? Nosso tempo é corrido, que a gente sabe, né? Mas sempre tem ali... Mas sempre tem, a gente encaixa ali um tempinho. Um espacinho nesse coração de mãe enorme. Isso, e já convido a todos também que quiserem nos conhecer melhor. A gente tem, de 15 em 15 dias, a gente tem um grupo de ajuda mútua, né? E aí pode estar nos procurando também, que a gente vai te acolher. Muito Seja bem-vindo. Maravilha. Obrigada, Cristiane. Nós conversamos com a Cristiane Pereira, membro da UPA Roraima. Nós conversamos sobre vivências e desafios, a luta pela inclusão e conscientização do autismo. Hoje aqui no Entrevistas DPE, quero dizer também que você está sempre muito bem-vinda aqui com a gente, sempre que quiser, tá? Obrigada. Nós vamos ficando por aqui, espero que você tenha aproveitado aí a nossa conversa, repasse essa informação para quem você conhece aí uma família atípica, tá? Repassa as informações, que será aí sempre muito bem-vinda, toda notícia, toda informação é muito útil para quem precisa. Nós vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE, eu sou Adriana Paulino. E até a próxima. Você também acessa os nossos conteúdos pelo YouTube, Deezer e Spotify na nossa Rádio Defensoria. Meu muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.